Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Dando início, dando continuidade à formação que a ESDEP se propõe a fazer para todos os seus membros, defensores, servidores, estagiários, sobretudo, né? A gente hoje tem um tema, que é a aula inaugural, um curso de mediação familiar, né? E nós temos duas professoras que já são parceiras da Defensoria Pública da Bahia, que é a professora Rejane Lisboa, que é mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia. Nós temos também a professora Ana Paula Bonfim, que é doutora em Família e Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica do Salvador, mestre em Direito das Relações Internacionais pela UniCEUB. Eu dou as boas-vindas para as professoras Rejane e a professora Ana Paula, para que nós comecemos essa aula inaugural de um tema que é tão presente, tão importante, cada vez mais, que é a mediação familiar no período de pandemia, né? E não só, mas que é agravado com a pandemia. Então, para nosso deleite, sejam bem-vindas e boa sorte e boa aula para todos nós. Boa tarde a todos e a todas. Gratidão à diretoria da ESDEP e a todos que colaboraram com a gente para a gente estar aqui hoje. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Espero que a gente saia daqui um pouco mais acalentados nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, que todos se sintam abraçados, todas se sintam abraçadas, e que a gente possa construir juntos muita coisa nova, não é, Rejane? Isso mesmo, Ana. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né, à SDEP, junto com a Defensoria Pública, né, nós estamos aqui falando de um tema que é muito importante, que são as relações familiares. Nunca foi tão importante falar sobre família como nesse momento, né, que nós estamos. Então, agradecer o convite, agradecer a todos e a todas que estão aqui também nesse momento, a quem vai assistir mais tarde, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que vão nos assistir. A gente vai deixar nossos contatos também, que porventura ocorra alguma dúvida, algum esclarecimento, né, em outro momento que estejam assistindo esse vídeo, vocês podem entrar em contato conosco para sanar qualquer dúvida que porventura venha a ocorrer aí nesses próximos momentos que estaremos juntos aqui. Eu estou realmente, assim, muito feliz, não tenho palavras para dizer a vocês, assim, a minha alegria de estar aqui falando desse tema, falando sobre mediação, sobre comunicação não violenta, sobre justiça restaurativa, sobre essa panela que hoje tem, né, de opções e possibilidades de a gente solucionar e gerenciar conflitos. Então, eu realmente estou, assim, muito, muito feliz. Acho que é interessante a gente, primeiro, né, dizer para vocês que nós vamos... Jane, você consegue colocar já os slides? Deixa eu ver se... vamos começar com o iniciozinho, para a gente ir chegando e relaxando com... Então, Podemos? vamos lá. Primeiro convite que a gente tem para... Pode colocar. O primeiro convite que a gente vai fazer para vocês... Me liberou já, estou liberadíssima aqui. Obrigada, Ana. Pode continuar. A gente quer fazer um convite primeiro para que todo mundo chegue, desacelerando, né? E que a gente possa estar na mesma sintonia. Então, eu vou convidar vocês para a gente poder relaxar um pouco e a gente conseguir realmente, não vou dizer que é uma meditação, mas tentar, de uma certa forma, fazer com que a gente fique mais tranquilo e fiquemos todos no mesmo padrão energético, né? Na mesma sintonia. Então, assim, eu convido vocês para que vocês fechem os olhos, façam uma primeira respiração profunda, inspirem, soltem o ar devagar. Mais uma vez, respirando. Comece a sentir o corpo relaxado.
Começando a sentir os pés relaxados, as pernas, as coxas, os quadris, o tórax, região do peito, os membros superiores, os braços, as mãos, os dedos, sentindo que todo o tórax, toda a coluna está tranquila, está relaxada, o pescoço está leve. E assim a gente começa a sentir o nosso couro cabeludo mais solto, mais relaxado. A gente vai sentindo que aquela pulguinha do meio da sobrancelha, ela também vai se soltando. E a gente vai sentindo que esse ar que entra na gente vai relaxando a gente a cada minuto, a cada segundo. E cada vez que nós inspiramos energia, porque nosso corpo também é energia. E que essa energia ela entra com o ar nos nossos corpos e vai andando por dentro de 72 mil canais que nós temos chamados de nadis. E essa energia, ela entra e vai inundando o nosso corpo de muita luz, muita paz, muita calma. E a gente aqui sente que nós estamos cada vez mais relaxados e que essa energia toma conta de nós, nos fortalece dentro de uma luz dourada, e essa luz dourada vai se expandindo, saindo, tá? Se expandindo, se tornando maior do que nós mesmos, tomando todo o ambiente que nós estejamos no nosso quarto, nossa sala, nosso escritório, tomando todo o imóvel que nós estamos, atingindo todo o bairro, toda a cidade, todo o país, numa onda grande, linda, de muita luz, muito amor e muita paz. E assim a gente se sente nesse universo que nós estamos, como parte dele, que nós somos parte dele. E nos sentimos cada vez mais leves. E estamos todos nessa mesma sintonia, e a partir dela a gente começa a voltar, se espreguiçar, abrir os olhos, cada um no seu tempo, para que a gente esteja todo mundo tranquilo, calmo e na mesma onda, na mesma sintonia. Já voltamos todos. Espero que para vocês tenha sido uma coisa legal. A gente não conseguiu botar a música, mas eu prometo que da próxima vez, né, a gente faz isso com uma musiquinha gostosa. Mas agora eu quero convidar vocês para que a gente comece a fazer uma reflexão sobre um texto que diz muito para a gente que trabalha com resolução de conflitos. E nós vamos projetar o texto para vocês, e eu e a Rejane, nós vamos a cada uma ler uma estrofe do texto, para que depois a gente possa refletir e começar a nossa caminhada de hoje, que é um grande convite, né? Um grande convite não só para que a gente comece a entender o conflito, mas a gente possa compreender como ressignificar esse conflito e partir para um processo de gestão efetiva do conflito, seja conosco, seja com aquele que a gente vai atender, né? Vamos lá, porque é muito importante a gente refletir e começar esse processo, sobretudo por nós mesmos, porque a gente sempre diz que fazer um curso de gestão de conflitos, de mediação, de comunicação não violenta, é um processo pessoal, de desenvolvimento pessoal. E vai além dos nossos objetivos de trabalhar, né, e dar o melhor da gente para solucionar conflitos. Mas isso tem a ver com mudar a nossa visão de mundo,
conseguir ver o mundo de uma outra forma e nos transformarmos também na nossa essência. E aí a gente vai chamar vocês para a gente pensar nas palavras e como são as palavras. Vamos lá, Rede? Está compartilhando aí, Ana? Eu não estou vendo ainda, mas deixa eu Veja se você ver. está no celular. Assim, tá compartilhando, O tá. som Deixa estava eu achar aparecendo do outro, porque eu não tive feedback. Música não, só a fala de vocês. Certo, é só para a gente ir ajustando. Tá. Eu É porque não tô... vocês aí, vocês não vê. Quem está apresentando Isso. não vê. Mas a gente aqui está vendo. Já está conseguindo ver? Eu não, mas a gente pode começar. Tá. Esse texto se chama, gente, Paredes são janelas ou paredes. É um poema lindíssimo da Ruth Beremaia, e que diz assim: sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Assim que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo. Antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou libertam? Quando eu falar, quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe atrás de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentir que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. E assim a gente quer convidar vocês para refletir se palavras são janelas ou se são paredes. Se elas nos aprisionam ou se elas têm o poder de fazer ver mais além. E eu queria ouvir vocês, convidar vocês para ver o que cantou no coração de vocês, como ressoou esse poema para vocês. Tem muita gente aí, ó. Tem a Ieda, tem a Flávia, né? Tem a Ana Leide, o Alain, a Sara, né? E eu quero ouvir vocês. Tem a Samira, a Thalita, foi uma das primeiras que eu vi entrar, a Juliana, né? O Valdomiro, né? Então, assim, eu quero ouvir vocês, a Vitória, o Rodolfo. Quem gostaria de dizer como é que se sentiu, né, diante desse poema? Gente, que ninguém sentiu nada? Eu quero dizer para vocês que vocês vão ter que participar desse curso, viu, gente? A gente não está aqui só para falar, não, a gente tem que ouvir, viu, doutor Clérison? Ou como vocês percebem também esse poema ressoando nas atividades que vocês realizam no dia a dia de vocês. A gente está falando aqui, a gente vai trabalhar sobre mediação familiar. E, às vezes, a gente tem que entender, né, esse local que a gente está, das palavras, que é o que a gente mais vai utilizar dentro desses processos, né, de relações. Tanto nossa vida, no dia a dia, quanto nossa vida também diante dos nossos trabalhos. Então, se vocês não quiserem abrir ainda o microfone, que ainda não estão à vontade, podem também colocar no chat que vocês, como chegou isso para vocês, como é que vocês veem esse reflexo dessas palavras dentro da área profissional de vocês, ou também da área familiar. E como a Ana falou, é muito importante que a gente se comunique. Inclusive, é um dos pressupostos da mediação, é a comunicação. Os pilares da mediação de conflitos é essa comunicação, seja ela por meio do chat,
seja ela por meio de vocês abrirem os microfones, ou até abrir também os vídeos, né, para que a gente possa se enxergar, se olhar, criar essa interação. Então, vamos aos pouquinhos aí, indo para esse momento, mas precisa muito que vocês participem também. Me diga aí se tem ok. Aí, ó, Valdomiro colocou aqui, ó, Ana. Esse poema é simplesmente lindo. Eu me senti abraçada pelo poema. Infelizmente, estou em um computador sem áudio. A comunicação familiar é fundamental para a boa convivência. Obrigada. É Valdomiro? Isso mesmo. Obrigada, Valdomiro. Rosa. Obrigada, exatamente isso. Muito obrigada, Valdomiro, pela sua participação. Eu acho que assim, interessante isso, né? E como a gente pode ver isso, né? Eu sempre digo lá na UFBA, nas minhas aulas, que a partir do momento que a gente descobre o poder de ouvir e de ser ouvido, a gente também começa a se descobrir enquanto pessoa, enquanto profissional. E a gente começa a descobrir o poder da palavra. Sim, Ana Clécia, fale também, querida. Estou aqui lindo. Ai. Licença, Ana. É porque está aparecendo o nome do Valdomiro aqui, mas o nome dela é Ana Clécia. Certo, Ana Clécia, seja bem-vinda. Mas a Thalita também está falando que palavras podem ser a forma de comunicar, como também pode a forma de se fechar janelas e paredes. Exatamente, Thalita, isso é fantástico. A maneira com que a gente fala, ou a maneira com que a gente recebe, né, a informação, ela pode tanto abrir como fechar janelas, né? Ela está dizendo que ela acabou de sentir isso em uma obra que está fazendo na casa dela, né? E como é importante a gente perceber, né? Isso, a gente sentir isso. Agora, imagina a gente sentir isso quando a gente está atendendo alguém. Imagina aquela pessoa que já chega para ser atendida pela gente, uma parte, que já vem ali com tantas frustrações, com tantas mágoas familiares, né? Sobretudo porque as pessoas, quando se casam, né, com o casamento, com a filho, vem tantos sonhos, né? E quando ela nos procura, ela vem com uma ferida grande, né? E com a frustração desse sonho. Imagina como estão essas palavras para essa pessoa. As palavras que ela dirigiu a alguém, as palavras que ela ouviu para alguém, e as palavras que ela não consegue proferir para ninguém, nem para a gente, quando a gente atende, de tantas mágoas que ela traz por conta desse conflito. Como seriam as palavras para essas pessoas, né? Como elas escutam, né? Como elas recebem. A gente percebe muito, a gente fala muito e é pouco compreendido. E, às vezes, as nossas próprias palavras são incompreensíveis para a gente. Então, essa reflexão de como a gente se coloca, se nós somos janelas, se são paredes, como que ela reflete no outro, é muito importante. E aí, no decorrer desses nossos encontros, a gente vai trabalhar muito isso, para a gente auxiliar. Primeiro, eu sempre digo que tudo que a gente faz, ele tem primeiro algo que toque em nós, depois vai para o outro. Então, entenda que a gente vai trabalhar no processo vivencial. Então, vai tocar na gente, vai ter compreensões de algumas coisas para poder auxiliar o outro. É muito complicado você passar algo para alguém se você não vivenciou aquilo, você não sabe a experiência daquilo. Então, a gente precisa pensar nisso. A Flávia traz assim, as palavras são essenciais para o início de um diálogo. Um vínculo entre você e quem está do outro lado, que é o assistido, um colega, um vizinho. É preciso mensurar e saber qual a consequência que as palavras causarão no próximo. Perfeito. Exatamente isso, Flávia. É o vínculo, né? Tudo começa pela comunicação. E outra, é até importante a gente falar que, às vezes, essas palavras, elas não são verbalizadas, trazendo aqui nessa questão, essa metáfora, porque muitas coisas são colocadas em comunicação por símbolos, através de gestos, através, né, da comunicação não verbal também. Então, a gente vai trabalhar também esses aspectos que são importantes, a gente já está trazendo aqui. Que o outro, às vezes, fala com a gente com silêncio. Com silêncio, as pessoas também falam com a gente. E o silêncio pode ser uma janela, pode ser uma parede, dentro de uma relação, dentro de um processo de mediação, por exemplo. A gente vai citar aqui várias situações que a gente mediou, inclusive situações da própria defensoria, que foi encaminhada para o observatório, em matéria de família, que a gente via a necessidade da comunicação, seja ela por meio das palavras, seja ela por meio dos gestos.
né? E a gente vai ensinar alguns instrumentos para vocês, como o GROK, né? Ou a lista de sentimentos e necessidades, que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Então, a gente fala rapidinho de comunicação não violenta. E eu tenho aplicado isso nas sessões de mediação. Nossa, gente, as pessoas entenderem qual o sentimento dela, qual a necessidade dela, é muito importante para elas entenderem se, naquele momento, o que ela está falando vai ser uma janela ou vai ser uma parede. Juliana está aqui. Juliana está dizendo, Juliana está chamando a atenção para uma coisa que a gente também é importante a gente falar, que é o que está dito, que é o que está dito nas entrelinhas das falas. Mas a gente tem que ouvir também além disso, viu, Juliana? Muitas vezes o que a pessoa fala não é o que ela quer dizer. Os gestos, a forma com que ela se porta, a forma com que ela senta, a maneira com que ela age, contraria tudo o que ela diz. E é muito importante a gente ler não só o que está nas entrelinhas, mas aquilo que não foi dito, ou confrontar o que foi dito com o que o corpo diz, né? Com que as feições, com que a maneira daquela pessoa que está ali na frente. A gente vai falar um pouquinho disso, né, mais adiante, durante o curso, eu acho que vocês vão adorar, né, imaginar e ver e perceber isso nos atendimentos que vocês fazem, mesmo que eles sejam online, né? Porque mesmo online a gente consegue captar isso. Claro que a gente não vê tudo, né? Mas a gente vê muita coisa, né? Engraçado foi que quando a gente começou a conversar com a Donila, né, e com o Gil, sobre a questão da Casa das Famílias, e que a gente começou a pensar, e que eles pensavam na questão, né, das salas de mediação na Casa de Família, eu disse para eles uma coisa muito legal, assim, Gil, vocês estão mais, mesmo vocês sendo órgão público igual a gente na UFBA, talvez vocês tenham mais mobilidade, mais tranquilidade para fazer uma coisa que a gente não conseguiu no observatório, que é ter mesas de vidro, para a gente poder ver os pés das pessoas, as mãos embaixo das mesas, né? Porque tudo isso fala, o corpo fala tanto quanto as palavras e quanto o silêncio, que a Rejane também colocou aqui. Licença, Ana. Dois comentários aqui interessantíssimos. A Sara falou assim, vários casos são resolvidos com diálogo e a oportunidade de ser ouvido. Decodificar a informação para além das palavras. E a Juliana diz, bem pontuado, a linguagem silenciosa é muito relevante para a percepção da real intenção da mensagem. Olha como a gente está todo mundo na mesma sintonia, né? Que legal. Antes da gente dar continuidade... A Clécia trouxe mais uma coisa aqui para a gente, né? Que não é Valdomiro, eu já aprendi, viu? Na maioria das vezes as palavras saem do calor das emoções e pode ser desastroso. A arte de pensar antes de falar, estou super empolgada. Oh, que bom, viu? Fico feliz que você está empolgada. E, assim, é muito bom também o que você disse, assim, até porque, muitas vezes, a gente fala na empolgação, mas também a emoção também nos impede, nos dificulta de ouvir. E o papel do mediador também é esse. Muitas vezes, se eu estou chateada com o Rê, e eu digo alguma coisa para Rê, talvez Rê não ouça. Mas se um de vocês pegar o que eu disse e transmitir isso para a Rejane vai ouvir de outra forma, porque ela já não ouviu de mim. Porque muitas vezes ela cria uma resistência ao que eu falei, por eu estar numa situação difícil com ela, né? Por eu estar vivenciando uma dificuldade, uma conversa difícil com ela. Então, tudo isso são coisas que a gente vai passar e a gente vai refletir mais atentamente. Mas a gente queria fazer um convite para vocês, para a gente conversar, conhecer vocês um pouco mais. Deixa eu fazer que é para vocês do chat se apresentarem, para a gente evitar a situação da gente chamar de Valdomiro. E isso então, já estava programado, está aí nos slides, o slide passando, para que vocês possam colocar no chat quem são vocês, né? Qual é o nome de vocês, né? De que cidade vocês estão falando com a gente, né? Para que a gente possa efetivamente, né, conhecer vocês e saber o que é que está acontecendo. Então, Ana Clécia. Ana Clécia, me diz uma coisa, como é que você gosta de ser chamada? De Ana ou de Clécia?
ou de Ana Clécia? Ana. Ana, Obrigada, Ana Clécia. obrigada. Outra coisa muito importante para a gente Obrigada, saber como Ana. vocês estão se... outro ponto que é muito importante para a gente saber como vocês estão sentindo agora, nesse momento. Como é que vocês estão? Ah, eu estou cansada, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou empolgada. Ah, eu estou mais ou menos, passei o dia... Então, coloquem para a gente também o nome de vocês, como vocês gostariam de ser chamados, a cidade que vocês estão, e o como vocês se sentiram nesse momento, agora no curso. Eu vou colocar o meu também, vou apresentar aqui também no chat. Então, Eu também vou botar o meu, tá? eu estou falando de Laura de Freitas. E eu estou me sentindo empolgada. Escrevam aí que eu vou lendo. Ana, tá faltando falar a cidade como tá sentindo. Thaís, de Valença e Tranquila. É a Sara, de Juazeiro. Com o poema ela ficou reflexiva. O Rodolfo está assistindo de Salvador. Ele tá com fome. É importante saber isso. Pega um lanchinho aí, viu, Rodolfo? Vai comendo aí aos pouquinhos. Não fica com fome, não. Eu, que sou de Lauro de Freitas, estou me sentindo super empolgada. A Ana, ela é a Clécia é de Tapetinga. Estou me sentindo cansada, mas está empolgada com o curso. Bacana. A Thalita é daqui de Salvador, está empolgada, apesar de cansada. A Flávia, que é de Camaçari, e no momento um pouco cansada, mas está feliz. A Juliana, pode chamar Juliana mesmo, está em Salvador, está cansada, mas resistente. O Alan Juazeiro, cansado e ansioso, mas bem. Ana Paula, pode chamar ela de Ana, de Salvador, está feliz. A Lígia, de está bem cansada. Ana Leide, estou em Salvador, me sentindo na expectativa. A Samira, e Vitória, colocou aqui de Ipirá, ansiosa, como sempre. A Samira de Eunápolis, cansada, estressada. Eunápolis é a terra natal do meu esposo. Conheço Eunápolis. Henrique, de Jequié, está tranquilo. Sônia, de Juazeiro, empolgada com o curso. Que bacana. Quem mais vai se apresentar? Estamos vibrando. Valesca, também está empolgada. Quem mais vai gostar de se apresentar para a gente? Cédia Padilha, de Salvador, está tranquila e animada com o curso. Quem mais, gente? Tem mais aí que eu vi, viu? Nós somos muitos. Ainda bem que a gente não está sozinho. Eu só queria ver as carinhas. Eu estava vendo a cara de Thalita na estante, agora eu estou vendo a de Clériston. Eu adoro ver as carinhas, viu? Também. Porque a gente, quando a gente vê as carinhas, a gente vê como é que vocês estão reagindo, como é que vocês estão de verdade. Eu lembro que a gente falou que é muito bom a gente ver quando as pessoas falam com a gente. E Ana, de Jequié, está um pouco cansada, mas também está empolgada. A Juliana, de Salvador, cansada, também empolgada. Oi, Ana Leide, obrigada. Também estou em Salvador, cansado, mas empolgado. Que bom, doutor Clériston. E Ed? Olha eu aqui, estou aqui, cansada também, mas na expectativa do curso aí de vocês, que eu sei que é muito bom. Obrigada, Juliana Ed. de Tabuna está dizendo também que ela também está empolgada, viu, gente? E assim, constrói alguma coisa. Ieda, de Salvador, está se sentindo tranquila. Que bom, Ieda. Eu gosto muito disso. Tranquilidade para mim é tudo, viu, Ieda? E assim, todos os dias a gente vai pedir para vocês chegarem na hora certa. E sempre eu gosto de começar com um momentozinho de relaxamento, para a gente relaxar, né? Todo mundo ficar mais tranquilo. E a gente vai ter toda a aula esse momentozinho, né? Um momentozinho mais zen, mais tranquilo, né? Quando a gente for para o primeiro dia de aula, Ana, a gente vai fazer a nossa construção de valores, né? As nossas diretrizes, como a gente quer que se comporte esse curso, a abertura dos microfones, né? A abertura dos vídeos. A gente vai fazer o nosso compromissozinho, porque hoje é a aula inaugural. Então, a gente vai ter mais um bate-papo, mas na primeira aula, efetivamente, nós vamos fazer algumas construções coletivas, né? Co-construções. Inclusive, são uma declaração de abertura, a gente fala, né? Que são os acordos que a gente firma ali no início com as partes
Então, a gente também faz em curso, e isso dá super certo, porque todo mundo participa, todo mundo se responsabiliza conjuntamente. E aí, hoje a gente está deixando um pouco você mais à vontade, a gente não está, né, solicitando tanto. Mas a gente tem uma pergunta para fazer para vocês todos, que é o mote dessa aula de hoje. Por que é que a gente precisa se capacitar para falar, para lidar, para agir, para atuar com conflitos familiares? Por que a gente precisa trabalhar, não só com mediação, mas a gente precisa trabalhar com comunicação não violenta, precisa trabalhar com JR, com assistência restaurativa, ou com outros métodos e ferramentas de resolução, prevenção, gestão de conflitos, né? Eu prefiro chamar tudo de gestão, sabe? Porque a gente não vai só trabalhar para solucionar o conflito. E muitas vezes é uma coisa que a gente sempre diz para quem está com a gente nos cursos de mediação. A mediação, gente, o maior objetivo da mediação ou de qualquer um dos meios adequados de solução de conflitos não é solucionar o conflito. Não mesmo. O maior objetivo da mediação, da JR, da comunicação não violenta, é fazer com que as pessoas, as partes, voltem a conversar. Muitas vezes, aquela pessoa que a gente atende na mediação, a gente pode até não ter ali um acordo firmado, mas a gente pode encontrar um dia com aquela pessoa na rua e aquela pessoa dizer para a gente: doutora, a gente não conseguiu fazer o acordo lá, mas a senhora sabe que a gente resolveu tudo? Ou muitas vezes a gente remarca a mediação para uma segunda sessão e aquelas pessoas não aparecem. E quando a gente vai ligar para elas, a gente já resolveu tudo. Sabe por quê? Porque a gente abriu um canal de comunicação. De respeito. Então, o maior objetivo de respeito, de empatia, né? A gente começa a fazer com que tudo aquilo dali se transforme e aqueles sentimentos eles sejam ressignificados e o próprio conflito seja ressignificado e aquela relação que eles tinham antes também seja ressignificada. Porque muitas vezes a gente está falando de uma situação de separação e de divórcio com filhos e as pessoas vão ter que ressignificar aquela relação e entender, né, que a conjugalidade ela pode ter acabado, mas que a coparentalidade ela vai continuar e ela há de existir e que necessariamente aquele conflito ele vai se esvair a partir ele não vai ter mais lugar. E ele vai ser ressignificado no momento em que aquelas pessoas conseguirem perceber que eles estão ressignificando relações. Né? E isso é mediação familiar. Isso é trabalhar a gestão de conflito familiar. É entender, inicialmente, que nós não estamos ali para ter um termo de acordo. Se nós tivermos um termo de acordo, melhor ainda. Mas o grande objetivo da mediação familiar é fazer com que aquelas partes se ouçam, que aquelas partes conversem, que aquelas partes entendam os seus sentimentos e os sentimentos do outro, que aquela parte saiba que ela está sendo ouvida ali naquele momento e que muitas vezes ouça o que ela poderia já ter ouvido, mas que não conseguia ouvir por conta de todos os ruídos que existiam no processo de comunicação. A Ieda caiu, mas ela vai voltar daqui a pouco. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que trabalhar mediação familiar é, sobretudo, uma oportunidade da gente fazer com que pessoas voltem a conversar. Então, podem até retornar ao status anterior, à situação, ao relacionamento anterior. Né? Mas o mais importante é que elas voltem a conversar e construam as bases daquele relacionamento a partir daquele momento, de uma forma prospectiva, imaginando como seria daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Quando estiverem velhinhos. Isso. Então, eu quero pedir a vocês para colocarem também no chat. Quem quiser abrir o áudio também, fica à vontade, viu? Então, a gente quer saber por que a gente precisa se capacitar para lidar com esses conflitos familiares. O que significa isso para vocês? Como é que ressoa isso para vocês? Como é que chega para vocês? Conta aí para a gente um pouquinho.
para a gente compreender a necessidade de cada um. Quero ver o chat pipocando, viu? Também. Ou podem abrir também, a gente gosta de ouvir. Eu adoro. Eu adoro, estou vendo a Thalita, estou aqui vibrando vendo a Thalita. A única pessoa que aparece para mim, eu estou vibrando vendo a Thalita. Estou vendo a foto linda de Valesca, mas eu estou vendo o rosto de Thalita. Tem alguém conectando um áudio, gente. Estou ficando feliz agora. Quero saber quem é. É Milton. Milton que vai estar conectando o áudio. Estou aqui ansiosa também para ouvir o Milton. Cadê, Oi, boa gente? noite. Boa. Boa noite. Oi, meu nome é Samira. Estou falando aqui de Eunápolis. Rejane até falou que conhece bem a região, né, Rejane? Isso. Eu sou defensora aqui em Eunápolis e essa capacitação, para mim, está sendo uma experiência muito boa. Já tem algum tempo que eu venho estudando, tendo curiosidade sobre a mediação, né? Sobretudo na área do direito de família. E eu aqui atuo, né, na área não penal, que a gente chama, e 90% dos nossos casos são relacionados à demanda de família, né? É uma demanda recorrente na Defensoria Pública. E hoje, exatamente minutos antes de começar o curso, eu estava justamente conversando com um assistido. Ele tem um filhinho de 1 ano, vai fazer 2 anos, e ele não consegue ver o filho, não consegue ter o direito à visitação. Está pagando a pensão alimentícia, nós, inclusive, ingressamos com uma ação de oferta de alimentos e um pedido de regulamentação de visitas. E eu estava justamente conversando com ele, tentando entender o porquê, né, o que a mãe alega, justifica para que ele não tenha esse direito resguardado. E ele me explicou um pouco, né, ele acha que ela é muito jovem, às vezes falta um pouco de maturidade da parte dela, não lidou bem com a separação, e aí ela quer transferir essa questão da separação para a convivência do pai com o filho, né? E aí me passou o telefone dela, e eu até me dispus a amanhã tentar entrar em contato com ela para ver se a gente consegue chegar num acordo, porque assim, a gente ajuizou a ação, e como a gente vê muito no nosso dia a dia, a ação judicial, né, a demanda judicial, muitas vezes ela não consegue resolver a situação, né? Ela não é o melhor caminho para resolver. Então, eu vou até amanhã, já tenho essa demanda para poder entrar em contato com ela, conversar com ela. E aí, essa capacitação é muito importante. Qual é a melhor forma de lidar com a situação? De que forma eu posso abordar ela nesse primeiro contato? Até para a gente conseguir ver se a gente consegue, de fato, chegar num acordo e resolver a situação desses 2 pais e sem que gere maiores conflitos. Uma criança tão pequena de 1 ano e já está no meio dessa situação, né? Então, de que forma a gente pode tentar ajudar nesse sentido? Fico tão assim, eu fico um pouco sentida de ouvir tua fala, porque eu me coloco muito no lugar da outra pessoa, sabe, Samira? Como eu me sentiria, né, no lugar desse pai se eu não tivesse condições de ver meu filho, né? Mas assim, te digo uma coisa, eu espero que a gente possa te ajudar muito. Mas se nós estivéssemos presencialmente, você estivesse em Salvador, a gente faz um trabalho com as famílias, a gente faz algumas oficinas, que são oficinas de parentalidade. São as oficinas de parentalidade do CNJ. E conjugalidade. E que funcionam muito, Samira, muito. E são fantásticas, porque a gente trabalha muito essa questão das pessoas entenderem a transição da coparentalidade, né, da conjugalidade para uma situação de não mais não mais conjugalidade, né, mas que a parentalidade continua, né? E isso é muito importante, né? Mas posso te dar uma dica já para você poder tentar usar amanhã. Pede para ela se colocar no lugar do filho. Pede para ver como é que o filho se sente sem ver o pai. Peça para ela refletir, né? Como é que esse filho vai pensar, o que é que o filho dela vai pensar sobre essa situação toda, quando ele estiver maiorzinho, que ele tiver consciência, né? Então, tem coisas assim que são técnicas de mediação que você vai aprender daqui a pouco,
que a gente já pode te antecipar. Então, pede para imaginar, já pensou daqui a alguns anos, quando seu filho estiver maior, o que é que ele vai te dizer? Será que ele não vai lhe culpar por você ter tirado ele do convívio com o pai? Né? Como é que ele vai se sentir com relação a isso? Então, assim, são coisas e perguntas que a gente faz, né, para que ela se coloque no lugar, para que ela pense daqui a 10 anos como é que vai ser essa relação, como é que vai ser os netos que ela vai ter, como é que será, né? Como é que tudo será, né? Então, são coisas que a gente usa, Samira, que eu espero que te ajudem, né? Te ajude, não só a você, né? Mas a todos, né? E desejo fazer essa escuta inicial da parte dela também é importante, né? Saber o sentimento dela com relação a isso, trazer esse processo de compreensão, assim, né? De que ambos estão vivendo um conflito juntos, né? Cada um de uma forma diferente, tanto ele como ela, mas que tem algo que é importante para os dois, que é a criança. Então, e a gente pergunta o nome, qual o nome do seu filho? É fulano. É importante para fulano a presença de vocês dois, e aí vocês precisam ajustar como é que isso vai ocorrer. E aí traz todos esses questionamentos colocados aqui por Ana, essas reflexões para ela, desse lugar, né? Porque a gente também tem que lembrar... Isso que a gente está falando... a gente tem que lembrar que eles também estão dentro do conflito, né? Tanto ela quanto ele, né? Então, é possível que ela crie resistência inicial, e aí a gente tentar também ter esse acolhimento para os dois, né, nesse processo aí, e colocar essa criança como centro para eles tentarem ajustar esses pontos agora. Isso que a Rejane falou da questão de se apegar, perguntar qual é o nome da criança, ou falar o nome da criança o tempo inteiro, é muito importante, porque a criança deixa de ser uma coisa, ela passa a ser uma pessoa, né? Se descoisifica a criança, porque muitas vezes os pais, eles estão usando a criança como, né, usando a criança naquele processo de separação, né, por alguma coisa, mas quando você percebe que a criança tem sentimento, que a criança é parte, que a criança sofre, e a gente tenta mostrar para ela que ela se preocupa com o filho, mas que ele também se preocupa com o filho, né, e que ele é que tem que ser o centro, as coisas começam a mudar. Então, vai essa dica aí para você, Samira. Mas conta para a gente na próxima aula como é que foi, viu? Eu quero saber. Também, estou curiosa. E se precisar de mais alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente vai conversando. Isso aí. Vamos dar continuidade aqui daqui a pouquinho. Infelizmente, né, a gente precisa ir finalizando. Deixa eu ver se alguém colocou... a Juliana falou que, na maioria das vezes, as partes já chegam resistentes e armadas. Olhe, Juliana, 99% das vezes, viu? Principalmente quando é divórcio. E divórcio se tiver conflito. Mas o contrário também é verdade. Eu já peguei muitos casos, e como nós também somos instrutora do CNJ, a gente também faz mediação em Sejusques. E eu me recordo que eu estava com um grupo de alunos, e aí chegaram um casal, uma moto, os dois juntos, aí todo mundo não tem que entender nada, não. Nós viemos só formalizar o divórcio. Na maior paz, o maior amor, o maior love. Inclusive, ele vai ser meu padrinho de casamento. Então, a gente sabe que, assim, a maioria, infelizmente, chega realmente armada, mas nós temos ferramentas para fazer com que isso finalize, né? Que a gente dê um ressignificado para aquelas partes. Eu tenho um caso muito emblemático, que eu não vou contar agora, eu vou deixar para contar no primeiro dia de aula, que foi uma mediação que eu fiz de 6 horas, não recomendável, vou avisar, mas digo que foi de 6 horas porque ela estava com a passagem comprada no outro dia para um outro estado. E aí eles precisavam regularizar a questão da criança, do divórcio. Então, assim, foi uma mediação complexa de 6 horas, mas que depois eu vou contar para vocês no primeiro dia de aula, vou deixar aí a sementinha para vocês ficarem super curiosos. Eu fiz no Sejusc, e foi, assim, para mim, um case muito interessante, e graças a Deus, no final, apesar de muito cansativo, deu tudo certo. Eu fiz em comediação com um colega meu, que é Tiago, mas foi, assim, muito, muito bacana. Cansativo, bacana. E aí eu vou contar para vocês no primeiro dia. Mas foi, assim... Nós vamos contar várias histórias. Várias. Aguardem. Agora, Ana, ouvir separado, muitas vezes, é necessário, viu?
Até porque, muitas vezes, colocar o casal junto pode não dar certo, mas pode também ser legal. A gente tem que examinar qual é a situação, né? Eu já tive, na verdade, uma situação em que eu não estava na mediação, mas alunos meus estavam fazendo a mediação e eu estava supervisionando a mediação deles, em que um rapaz chegaram um casal, eles separados, eles tinham um filho, né? E o rapaz, ele não conseguia ficar na sala com ela. E ele chegou e disse que ele sentia asco pela mulher e que ele não tinha condições de estar na mesma sala que ela. E nós tivemos que separar, ouvir um separado do outro, mas muitas vezes, para quebrar toda essa resistência, né? Mas muitas vezes é interessante que a gente já sente os dois, então a gente tem que sentir muito, né? O mediador, ele também é uma bússola para ver o que é mais adequado naquele momento, né? Muitas vezes o olhar para o outro desperta outras necessidades e outros sentimentos. E estar apartado e ouvi-los separadamente pode impedir isso, né? Dessa reconexão, né? Então, a gente tem que examinar caso a caso, ver. Geralmente, a gente leva os dois juntos realmente, e se a gente percebe uma necessidade, a gente separa, ou se a gente percebe outros elementos também, né? A questão da revitimização, alguém que sofreu muito por conta daquela coisa, ou que foi vítima de algum tipo de violência, né? O risco de violência, daquela pessoa ser uma pessoa violenta, ou ela ter medo, né? Uma das pessoas dizer que tem medo das reações por ela estar separada ou estar ali. Então, tem muitas coisas que a gente tem que analisar, mas que a gente vai falar sobre isso no curso. Né? Mas a gente... É muito bom a gente ouvir vocês, para que a gente possa andar nessa caminhada, né? Sobretudo porque a gente está construindo uma história, a gente está construindo, né? Toda essa possibilidade de andar, né? E a gente quer convidar vocês para realmente estarem com a gente nesse processo, né? E quem está passando é você? Isso. Aí agora, até porque a gente tem um filminho. A gente já se apresentou, né? A gente já se apresentou juntamente com vocês. Se apresentar? Vocês querem que a gente se apresente direito? A gente pode se apresentar, né? Eu sou Ana Paula, eu sou professora da UFBA, da Faculdade de Direito, desde 2009, 2011. Atuo na área de mediação desde 1995, 1900 bolinha. Né? Sou uma das bem antigas mesmo nessa área no Brasil inteiro. Fui gestora do projeto do Banco Mundial no Brasil. Esse projeto foi no início dos anos 2000 e foi responsável pela disseminação e a criação de várias câmaras de mediação e vários institutos de mediação no Brasil. E hoje estou na coordenação do Observatório da Pacificação Social, né, da UFBA, e temos essa parceria maravilhosa com a Defensoria, da qual a gente já na verdade, eu posso dizer para vocês, muitas alegrias nós já compartilhamos, né? Sobretudo com a questão das mulheres. Eu quero voltar, doutor, a trabalhar com as mulheres, né? Aquelas mulheres lindas, aquelas lideranças lindas da Defensoria, né? As líderes comunitárias. Defensoras populares. As defensoras. Isso, a gente está com um projeto para dar continuidade. Assim que a gente tiver a data fechada, a gente vai convidá-las, pode ter certeza. Que honra. Maravilhoso. Nós, assim, acho que tudo é fantástico, né? Estou louca para voltar, acabar a pandemia, para a gente voltar a fazer o teatro de improviso lá em Nazaré, né? Que é uma coisa bem legal, uma ação que a gente faz. Então, assim, vibro muito com a Defensoria, vibro muito com o curso que a gente está aqui com vocês, e espero que vocês aproveitem muito, né? E que eu possa compartilhar com vocês todas as formações que eu fiz ao longo da minha vida, né? Todas as formações que eu fiz nos Estados Unidos, né? Não só de mediação, mas de comunicação não violenta. Então, eu quero dividir tudo isso com vocês.
Oi, gente. Então, eu sou a professora Rejane, tá? Também atuo como professora tanto com pós como graduação. Eu acabei me afastando de uma faculdade para poder abrir a minha própria empresa para trabalhar com treinamento de pessoas. Então, esse ano eu estou com esse foco de trabalhar com pessoas, estou organizando minha empresa nesse sentido, que tem sido um sonho para mim, que eu estou realizando. Trabalho já também com mediação, uns 6, 7 anos. Conheci, veio para a UFBA e começou a injetar nas nossas veias, literalmente, a mediação de conflitos, né? Então, a partir de lá, desse momento, a gente começou a conhecer. Então, hoje, eu sou facilitadora de grupo, eu estou também, né, como, estou fazendo uma pós-graduação em pedagogia da convivência. Então, a gente vai ampliando o nosso conhecimento a partir do conhecer mediação, porque passa a ser um estilo de vida. Aí vocês vão ver que aprender a lidar com o outro, a lidar com a gente, a trabalhar os processos de autoconhecimento. Então, de lá para cá, a gente vem se capacitando, né, conhecendo mais para poder te dar o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu sempre digo que a gente está lidando com pessoas. Lidar com pessoas é a coisa mais sensível e mais complexa que existe na face da Terra. Acho que vocês devem saber bem do que eu estou falando. E aí, tem gente até que fala, né? Ou eu amo ou eu odeio. Então, tem pessoas hoje em dia que preferem até estar com animais, né? Com seus pets, do que estar com pessoas. Então, está vivendo esse processo também. E eu sempre digo que eu, cada vez que conheço o ser humano, por incrível que pareça, eu me apaixono por ele, pela sua complexidade, ações, pelo que a gente pode proporcionar ao outro também. E, às vezes, aquela pessoa é daquele jeito por não saber falar, não saber se colocar. Então, a gente pode ser também, né, um canal de mudança para o outro, sem precisar falar muito. Então, basicamente, essa sou eu, apaixonada por gestão de conflitos, sabe? Apaixonada pelo ser humano, apaixonada por ver mudanças. Cada mediação que eu faço, e eu gosto de fazer, de estar em mesa, de estar ali no procedimento, cada mediação que eu faço, cada projeto que a gente participa, com crianças, com empresas, né, das mais variadas ordens, que a gente já teve experiência com tudo, assim, muito significante para a gente. E, assim, eu reitero o que a Ana falou. Para mim, um dos trabalhos mais belos que eu fiz foi com as defensoras populares. Foi um que me trouxe muita emoção, muito sentimento, e saber de mulheres, né? Muitas delas não letradas, leigas, tentando buscar melhoria dentro das suas comunidades, né? E um passo para elas era também conseguir gerenciar conflitos. Então, todos os trabalhos que a gente tem feito só nos ensina cada vez mais. E estar em curso também com vocês é uma troca, sabe? Porque vocês também têm muito a ensinar para a gente. As experiências que vocês carregam, o dia a dia de vocês aí na Defensoria Pública. Então, essa troca de experiência, para mim, acho que é o maior aprendizado que tem. Então, a gente está aqui, eu estou aqui também para aprender, para a gente socializar e dividir essas experiências que a gente tem. Valesca colocou aqui uma mensagem no chat, deixa eu ver se alguém falou antes dela. Eu acho necessária a capacitação, inclusive, fiquei muito na expectativa de ter esse curso. Eu comecei na defensoria direto nos núcleos de família, já com mediação. Então, o primeiro contato com os assistidos foi um total susto com a sobrecarga de emoções e sentimentos existente e que não sabia lidar. O que eu acredito que me ajudou muito foi o fato de que a vida inteira fui uma pessoa passiva e até compreensiva. Ó, que legal. A gente vai conversar sobre isso também. Bacana. Sumiu o áudio de vocês? Rejane sumiu ou fui eu que sumi? Não, a gente vai dar continuidade aqui, né? Falar sobre. Então, lá, gente. Né? O que é que a gente vai aprender nesse curso? O que é que a gente vai ver nesse curso, né, Rê?
Professoras, os áudios de vocês estão desligados. O que é que a gente vai aprender nesse curso? Obrigada. Né? O que é que a gente vai ver durante esse curso? A gente vai trabalhar... Primeiro, a gente vai tentar mostrar o melhor caminho para que a gente possa compreender esses conflitos, para que a gente possa mapear esses conflitos. E a gente não pode tentar gerir um conflito que a gente não conhece. Então, é muito importante que a gente aprenda a compreender o conflito. Né? E, diante disso, a gente vai começar a perceber que existem ferramentas, e muitas ferramentas, que estão à nossa disposição, para que a gente possa ajudar nesse processo de recuperação do diálogo, para que a gente possa voltar, né, a uma situação, né, que aqueles casais, ou que aqueles avós, ou que aquela família vivia antes. E sobre tudo isso, sobre uma perspectiva, né, e que a gente tem que compreender que existem vários tipos de família. A gente não tem só o casal tradicional de família, que é o papai e a mamãe, mas nós temos muitos tipos de família, né? E a gente tem que entender também esses conflitos a partir, né, desses novos modelos de família, né, e dessas novas situações que a gente traz e que a gente vivencia. O microfone está desligado, Ana Paula. Ana, seu microfone está desligado. Não sei o que está acontecendo. De vez em quando ele desliga aqui, eu acho que eu estou maluca, viu? Então, assim, a gente vai convidar a partir da realidade dos conflitos, né? Eu achei muito legal, é muito legal a gente assistir esse GIF, né? Porque a gente pensa que não, mas o não ouvir, uma pequena coisa, pode levar a isso daí que a gente está vendo, né? E a gente tem que refletir, porque muitas vezes as pessoas por nada se agridem. As coisas, e o conflito, gente, ele não é de uma hora para outra. O conflito, ele passa e percorre uma escalada, ele começa, ele é um nada. E ele vai crescendo, 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 até o momento em que ele se torna um grande furacão nas nossas vidas. E o ideal é que a gente compreenda esse conflito para que a gente possa gerir esse conflito, prevenir, administrar e, quiçá, poder ajudar as partes a solucionarem o conflito, porque não é a gente que resolve o conflito. No procedimento de mediação, as pessoas que ali estão, seja o casal, a avó e o pai, a avó e a mãe, né? Seja quem for que está ali, né? Porque o conflito familiar vai além da questão somente do pai e da mãe. E é interessante a gente perceber, porque o conflito familiar, nós temos famílias que são famílias estendidas, onde vai além daquele núcleo familiar, né? E pode englobar outras pessoas, e assim, eu acho que é muito importante a gente perceber isso. E eu sempre lembro de uma situação que eu vivenciei num curso que eu dei no Maranhão, em 2005, na Escola de Defensoria do Maranhão, e que um dos casos que foi trazido para a gente para a prática foi uma situação de uma velhinha. E era uma situação de uma família estendida. Ela tinha 5 filhos, mas tinha uma filha que não era filha, mas que ela criou. E que não era nada, né? E, além disso, tinha uma vizinha que era como se fosse da família. E, por incrível que pareça, essa filha que não era filha, que foi criada na casa, e essa vizinha eram muito mais família do que aqueles que eram familiares deles. E que, no cuidar da família, no dividir as responsabilidades sobre a velhinha, do cuidar, do ficar, né, participaram e ficaram e assumiram a responsabilidade como se família fosse. E a gente tem que compreender tudo isso, né? Dentro desse processo, dessa construção de arranjos,
desse processo de solução, né? E todas as dificuldades, né, que a gente pode ter, como, por exemplo, nesse mesmo caso lá da Defensoria do Maranhão, um dos filhos era adicto, né? E as drogas eram um problema muito sério, porque ele era o único filho que morava com a mãe, né? E um neto. E esse neto só morava lá para que esse tio não ficasse sozinho com a avó, né? Porque quando ele se drogava, ele virava uma outra pessoa. E ela morava numa casa enorme, uma casa de 12 quartos, na parte, né, do Reviver, uma casa antiga, e numa área que valorizou muito. E que já tinha sido feito inventário. E tinham filhos que queriam mesmo que a velha saísse de lá para eles ganhassem dinheiro com a venda da casa, né? Porque se ela fosse vender a casa, automaticamente eles queriam ficar com esse dinheiro. Ou seja, gente, muita coisa acontece e as relações elas são muito complexas. Você pensa assim, mas um caso desse está na defensoria? Estava, porque aquela senhora ela só tinha um salário mínimo que ela recebia de pensão. E aquele patrimônio que era aquela casa. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E como é que a gente pode, né, usar a mediação? Quais são as situações familiares? Como a gente pode prevenir? Como a gente pode administrar? Né? E quando a gente pode fazer isso? Né? Então, é muito importante tudo isso. Perguntas que a gente precisa fazer, né? O onde, o quando, o como e o porquê. E trabalhar esses aspectos. Porque, assim, quando a gente fala em mediação de conflitos, hoje a gente pensa em um projeto macro, né? Não só na mediação procedimento em si, mas em suas ferramentas e seus modos para prevenir também. E a Defensoria também tem esse eixo, né? De trabalhar com prevenções, para que não tenha uma situação como a que está mostrando aqui. E acredite, ela é muito mais corriqueira do que a gente imagina. Teve uma situação em Sejusc, não sei se a Ana teve ciências, mas acredito que sim, porque ela também coordenava esse balcão, de um casal que chegou aparentemente bem. Uhum. Ela lembro entrou, dessa daí, e que inclusive agrediram a uma bolsista nossa. Isso, a mulher entrou, né, para uma questão de divórcio, o marido ficou do lado de fora, né, o ex-companheiro, e aí ele, do nada, eles chegaram juntos. Ele entrou perguntando se tinha como atendê-los naquele momento. Aí a monitora disse que sim, né, que teria como atender, que estava livre. Aí ela saiu para falar com ele, voltou, sentou na mesa para entregar os documentos. Quando pensa que não, ele entrou batendo nela, já agredindo a menina, a companheira, e aí a menina que estava lá, responsável, tentou apartar, apanhou, assim, foi em cima dela também, e aí conseguiram, porque como era dentro de um espaço que tinha outras pessoas, conseguiram acionar a polícia, ele fugiu, inclusive largou até a moto dele lá, e aí ele fugiu, e ninguém entendia o motivo, né, efetivamente, assim, aparentemente eles chegaram lá sem nenhuma aparência de violência. Por isso que é muito importante a gente realizar algumas etapas antes, efetivamente, de um procedimento, que a gente vai para que a gente analise, busque se tem vitimização, como a Ana falou, se já tem indício de violência ou a violência propriamente dita. Então, são alguns aspectos que a gente precisa saber antes, para saber qual é o melhor método a ser aplicado. Às vezes não pode ser fazer uma mediação comum, vai ter que fazer uma mediação penal, né, para poder ajudar aquelas partes ali. Então, existem muitas variáveis que precisam ser observadas antes de realizar os procedimentos. Então, a gente identifica, às vezes, na triagem, né, como a gente vai lidar posteriormente dentro desse processo aí que vai ser construído. Então, para saber formas de prevenção, às vezes por uma cartilha, às vezes um vídeo, às vezes um telefonema prévio, né? Então, a gente fazia muito na defensoria, que a Ana até falou, o teatro de improviso. A gente colocava a situação de briga lá no meio da defensoria e as pessoas ficavam, nossa, e depois a gente chegava, apresentava, fazia um seminário, era muito bacana. Como a Ana falou, não vemos a hora de retornar para essas ações, né, que tinham uma efetividade muito grande, porque as pessoas se assustam quando elas veem o que elas estão fazendo, né, que a gente tem até umas ferramentas no procedimento de mediação, que as pessoas começam a se escutar, a se enxergar, e ela, poxa, eu faço isso, eu sou dessa forma, realmente eu preciso mudar. Então, a gente vai chegando, demonstrando algumas coisas para as pessoas, e elas vão querendo
melhorar a sua forma de comunicação, melhorar a sua forma de lidar com o outro. Então, entender os conflitos familiares, saber a sua natureza, o seu histórico, as novas formas de família, gente. Hoje, a gente falar de família é um monte de braço para a gente estar, porque existem vários tipos de famílias hoje, não é só a família tradicional, né? Então, até isso, saber como lidar com essas famílias que estão chegando. Então, são muitas variáveis. Então, a gente tem que se questionar como, quando, onde, por quê. Eu vou estar atuando, eu vou estar realizando algum procedimento, eu vou estar intervindo, eu vou estar prevenindo. Então, são aspectos que a gente vai estar trabalhando na nossa formação. Quer colocar mais alguma coisa, Ana? Posso passar? Pode passar, meu amor. A gente vai trabalhar também, como a gente falou aqui já, né, com as inúmeras formas de família, só para reiterar, retomar o que a gente já trouxe aqui. Nós vamos conversar sobre mediação familiar propriamente dito, e aqui, dentro de mediação familiar, tem um monte de subtópicos aqui para serem desenvolvidos, né, porque a gente vai falar sobre a história da mediação, as peculiaridades. Ah, mas eu já sei de mediação. Mas, espera aí, sua formação em mediação familiar, especificamente, porque tem muitas peculiaridades que a mediação civil não tem, que a mediação penal não tem, que a mediação empresarial não tem. A mediação familiar é uma das mais complexas dentro da área da mediação, né? E a gente está falando porque tem as categorias de mediação, tem empresarial, tem escolar, tem universitária, tem a mediação empresarial. Então, assim, é um universo e cada uma delas tem suas peculiaridades. E a familiar, eu sempre digo, quem consegue atuar em mediação familiar tem bagagem e know-how para atuar em qualquer tipo de mediação. Porque vocês que já estão aí na linha de frente, até o exemplo que a Samira trouxe desse caso, né, do pai que está tendo dificuldade de convivência com o filho. Então, como lidar com isso, né? Como é que eu vou agir dessa forma? Como é que eu vou ajudar essa mãe a entender a importância de permitir que o filho ou a filha esteja com o pai? Se a gente não sabe ao certo como era essa relação antes. Então, tem muitas peculiaridades da mediação familiar que a gente precisa trabalhar e cuidar também para que a gente não aumente um conflito de uma forma que a gente não possa tratá-lo. Tá? Porque tem uma corrente da mediação que ela permite que a espiral aumente, para que depois ele se dissolva. Mas eu tenho que saber como fazer isso, certo? Então, é importante. Fale, Ana. Muito importante isso, né? Porque, assim, muitas vezes a gente ouve, vocês vão ouvir isso, existem vários modelos de mediação, né? Modelo de Harvard, modelo transformativo, né? E dentro dessas escolas, perdão, tem várias escolas, e dentro dessas escolas nós temos modelos de mediação, né? E aí a gente vai ter formas diferentes de fazer mediação transformativa, formas diferentes de fazer mediação, né, circular narrativa, e a gente tem outras escolas que vêm por aí com formatos diferentes de fazer. E isso que a Rejane falou é muito importante, né? Porque quando se fala de mediação transformativa, que é uma das formas de mediação, uma das escolas, tem teóricos que dizem que não é para existir modelo. Mas já tem teóricos que dizem que não, que a gente não tem que evitar, a gente tem que deixar essas pessoas... A mediação tem que ser conduzida para que essas pessoas cheguem ao fundo do poço para dali elas possam se reerguer. Só que para a gente poder fazer isso, nós temos que ter muito cuidado, a gente tem que saber fazer. Isso. Porque é extremamente perigoso isso. Quando até você licença, Ana, nós não somos... O mediador, normalmente, não é psicólogo. Ele pode até ter uma formação em psicologia, mas naquele momento ele é um profissional técnico, né, com habilidade para aplicação de mediação. E aí pode confundir uma situação delicada, né, de aumentar ou de permitir que as pessoas vá ao fundo do poço, e aí não saber como lidar com isso. Apesar de que as formações, geralmente, elas têm ferramentas para você lidar com isso, mas sem você ter as ferramentas adequadas, pelo amor de Deus, vamos ter muito cuidado. E, geralmente, quando a gente faz as formações de mediação, o modelo que a gente trabalha, a escola que a gente trabalha é a escola de Harvard, que é uma escola que tem um grande êxito, apesar de ter da transformativa ter uma maior identificação, uma maior indicação para questões familiares e questões empresariais,
mas a gente aprende a Harvard e evolui para a filosofia da mediação transformativa. Então, isso é muito importante a gente trazer para que vocês possam compreender que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão ali. São vidas, são famílias, são futuros, né? Então, a gente tem que cuidar, né? Como a gente gostaria de ser cuidado? Cada mediação em que a gente atua, a gente tem que ir para ela pensando como nós gostaríamos de ser atendidos, como nós gostaríamos de ser tratados naquele espaço. Então, assim, isso é muito importante a gente trazer para vocês, né? E o melhor caminho é compreendendo efetivamente que nós temos modelos de famílias diferentes, que nós temos que mesmo que aquele conflito, aquela situação possa ter acontecido com aquela pessoa e seja igual, que todo mundo se separe, toda separação não é igual. Que mesmo que as pessoas briguem pela guarda, muitas pessoas briguem pela guarda de uma criança, nem toda situação de um requerer de uma guarda é igual. Que hoje as situações de alienação parental sejam mais recorrentes ou percebidas de forma mais recorrentes, nós temos que entender que cada situação dessa de alienação parental é diferente. Até porque a maneira com que cada pessoa sente o conflito é diferente. Porque nós somos diferentes. Porque a minha situação, né, financeira, econômica, social, educacional, religiosa é diferente da sua. Então, a experiência do conflito ela vai ser sempre diferente. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, para além de um atendimento, mas que a gente se imagine e a gente se coloque efetivamente numa posição de um observador mais humano, de um observador mais sensível e de um observador que realmente, ao máximo possível, se preserve daquele conflito. Porque se a cada mediação que nós fizermos, nós seguirmos adiante levando um pedaço dela, nós vamos ter sérios conflitos pessoais. Sérios mesmo. E há um grupo de pessoas que entende, inclusive, que os mediadores precisam de terapia. Eu entendo isso. Pela bagagem emocional, a carga emocional que a gente carrega. E isso é tão sério. Deixa eu só contar uma história rapidinho para vocês de uma situação que eu vivi. Eu estava abrindo um Sejusc, eu ia fazer um procedimento, eu estava abrindo o Sejusc, chegou um menino de mais ou menos 10, 11 anos. Essa situação eu nunca vou esquecer na minha vida. E ele chegou lá e fez assim: doutora, a senhora que é a juíza daqui? Eu falei: não, aqui não tem juíza. Aí conversei um pouquinho com ele. E aí ele começou a chorar. Nós entramos, eu fui para a sala com ele, ele começou a chorar. Ele falou: doutora, sabe por que eu estou aqui? Eu falei: não, me conte, eu estou aqui porque meu pai e minha mãe estão vindo para cá. Meu pai e minha mãe estão vindo para cá para fazer uma audiência com a senhora, com a juíza daqui. Aí eu expliquei para ele, né, o que era o balcão, na época não era balcão, imagina, já tem tempo isso. E eu expliquei o que a gente estava fazendo ali, como seria o trabalho. Ele falou assim: mas eu queria pedir um favor muito grande para a senhora. Esse menino chorava, e eu me segurando, e eu sou muito emotiva. Eu aprendi a administrar minhas emoções trabalhando com mediação, porque eu sou uma chorona nata. E aí ele chorando, eu tentando ali, né, manter a compostura. E ele chorava, eu dei lencinho, dei água, depois o assistente social chegou também, acompanhou a gente. E ele falou: só quero que a senhora peça duas coisas para meus pais. Uma, que eles parem de ficar brigando, porque morava a mãe embaixo e o pai em cima. Era um prédio, né, e eles moravam um em cima e embaixo. Eles parem de ficar brigando com o outro da janela, porque chama a atenção da vizinhança toda, eu fico morrendo de vergonha. Essa é uma coisa. E a segunda coisa, que a senhora peça para meu pai parar de me dar as coisas, me levar para pescar com ele, como ele leva os amigos dele. Eu não quero que ele me dê roupa, eu não quero que ele me dê sapato, eu não quero, porque eu tenho isso já. Eu só quero que ele me leve para pescar.
E eu me segurando ali, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso aqui? Eu tive vontade e foi o que eu fiz. Eu peguei aquele menino e abracei. Naquela hora eu falei, e era eu que ia fazer a mediação com uma aluna minha. Eu não tenho condições nenhuma, zero, de entrar nesse procedimento agora, porque eu me envolvi completamente com aquela criança. Aquele menino que chegou ali, e ele chorava, eu me segurando, né, e abraçando ele, dei água, depois o assistente social chegou, acompanhou ele, conversou com ele para poder ver quais seriam as intervenções que seriam realizadas com aquela criança, junto à família. E aí os pais daquela criança chegam, e a gente faz o que nessa hora, né? Como lidar com isso? Como estava eu e Grazi, que é também uma mediadora, eu pedi para ela assumir o meu lugar, porque eu já estava toda envolvida, toda emocionalmente abalada, e não conseguia falar. E olha, quando eu cheguei em casa, na época meu filho era bem novinho, meu filho hoje tem 6 anos, meu filho tinha uns 2 anos e meio. Eu abracei meu filho quando eu cheguei em casa, mas eu chorei tanto, que ele não entendia o que estava acontecendo, porque a emoção tomou conta de mim. Né? Uma situação muito simples, mas muito complexa também, muito dolorosa, de você ver uma criança indo para um espaço pedir ajuda para uma pessoa para lidar com os pais. Né? Então, para vocês verem como essas coisas acontecem, e elas podem pegar a gente. Graças a Deus, eu tenho uma família muito sólida, eu tenho uma base muito sólida, eu tenho fé, eu tenho algumas coisas que me ajudam a me manter compenetrada, sabe? Continuar firme. Mas eu conheço casos de pessoas que não conseguem, começam a fazer mediação familiar, começam a lidar com famílias e acabam não querendo estar ali. Por isso que precisa se cuidar. Precisa cuidar, né, do seu processo de autoconhecimento mentais também. E a gente vai conversar sobre isso também, que é muito importante. E assim, é interessante, muito importante a gente falar isso, porque eu sou uma das pessoas que entende que a gente tem que ter acompanhamento terapêutico. E entendo isso de uma maneira muito clara na minha vida hoje, né? Nós temos hoje ela está formada em Direito, mas uma ex-bolsista nossa que ela trabalhou muito tempo com mediação familiar, depois foi para comunitário, e ela não tinha trabalhado com familiar. E quando ela fez o curso, a formação dela em mediação judicial, ela já era formada pelo BI, mas estava no Direito. Ela simplesmente fez uma mediação e não quis mais nunca fazer mediação. Ela passou quase 2 anos sem fazer mediação. De tão forte que foi aquilo para ela. Né? Então, assim, a gente chama sempre atenção. Eu gosto muito de chamar atenção para isso. Para que vocês tenham cuidado para não se envolver nas situações. E tentem observar o máximo de fora. Né? Isso. É muito importante. A palavra-chave é essa, Ana, não se envolver. Sabe? Lembrar que o problema não é nosso. A gente está ali para auxiliar aquelas pessoas, mas o problema não é nosso. Quando sair da porta da defensoria, é daquela família. Então, o que é que a gente pode fazer para colaborar, para contribuir? Dentro das nossas atividades, a gente vai fazer. Mas, se a gente não conseguir, a gente não pode querer abraçar o mundo. É muito importante o que a Ana traz, sabe? Desse cuidado que a gente tem que ter nas nossas relações aí e trabalhar na família, tá? Vou continuar aqui, tá, Ana? Vamos lá, senão a gente não termina, já está quase na hora daqui a pouco. Nós vamos conversar. Não é um curso de comunicação não violenta. A gente está até falando um pouquinho no início com o Dr. Clérison sobre isso. Não é um curso de comunicação não violenta, mas hoje a gente entende, na verdade sempre foi assim, os pilares da comunicação não violenta sempre embasaram a mediação de conflitos. Vocês vão ver que a mediação de conflitos ela absorve conhecimentos de várias áreas, sabe? Ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar, porque ela vai absorvendo conhecimento de várias áreas para se transformar em mediação. E um delas é a comunicação não violenta. Então, antes mesmo desse boom da comunicação não violenta que a gente ouve hoje, nós já trabalhávamos com isso há 7, 8, 9, 10 anos atrás. Hoje as pessoas ouvem Marshall Rosenberg e parece que é, né, uma coisa nova, mas não. Então, os pilares da comunicação não violenta sempre estiveram com a gente. E a gente vai trazer esses pilares. Não é um curso de comunicação não violenta, porque o nosso curso é de mediação familiar. Mas a gente entende a importância de trazer os elementos da comunicação não violenta para nos auxiliar também nos procedimentos de mediação familiar. Não é isso, Ana? Com certeza. E, assim, é muito importante isso, né? A comunicação, a gente não pode compreender isso como uma formação, porque a formação de comunicação violenta é uma formação vivencial, e ela é uma formação efetivamente de desenvolvimento pessoal mesmo. É diferente de um procedimento de uma formação em mediação,
ela é uma formação, hoje eu digo, né, sempre eu digo que a formação de comunicação não violenta, ela era uma coisa que todo mundo devia fazer na vida. E nesse momento de pandemia, sobretudo, assim, eu dei muitas turmas de comunicação não violenta, né? Até porque ano passado eu fui para os Estados Unidos fazer a formação internacional lá do Instituto do Marshall Rosenberg, né? Ano passado não, ano retrasado, né? E eu voltei querendo trabalhar muito isso em termos de desenvolvimento pessoal, né? Apesar de já estar trabalhando com comunicação não violenta, como a gente disse, há 9 anos, né? 10 anos, 12 anos, eu nem sei quanto tempo tem, né? Nem conto mais isso. Mas, assim, a gente percebe que é uma necessidade, né? Perceber, transformar, entender sentimentos, entender que a gente, para cada sentimento desse, tem uma necessidade que não foi atendida. Perceber... Ui, meu Deus do céu. Perdão, gente. Espera aí, deixa eu tirar minha pequena lista daqui que ela vai para cá. Ela vai embora. Perdão. Isso está dentro de casa, viu, gente? Isso, eu nem tinha visto que ela estava aqui. As coisas acontecem. Eu já amamentei. Enquanto você está conversando aqui, eu já amamentei, porque eu tenho uma bebê de 2 meses. Já cuidei aqui de umas coisas. A gente vai ajustando, porque o trabalho invadiu as nossas casas, né? Então, a gente tem que saber lidar com esses pontos. Então, para mim, é super tranquilo. Hoje vocês conheceram a pequena Alice. Então, voltando, assim, é importante que a gente lide com a questão da comunicação não violenta, que a gente saiba entender, né, o que é um sentimento, que a gente saiba entender que por trás de todo conflito tem uma necessidade não atendida, que reverbera em um sentimento, que a gente pode fazer um pedido, mas que esse pedido não pode soar como uma coisa obrigatória. E entender isso é entender para a vida, né? Compreender para a vida, né? E levar isso para o procedimento de mediação é uma coisa muito importante, e é uma coisa muito bela, é uma coisa muito linda, mas, sobretudo, aprender algumas coisas para a gente, até para que a gente possa construir uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais positiva, né? Então, isso é muito importante, né? Então, essa explicação é muito preciosa nesse momento, para que vocês não entendam isso como uma formação em comunicação não violenta, né? Mas sim ferramentas de comunicação não violenta que serão trazidas, como ferramentas de outras coisas, da JR, justiça restaurativa, né? do Círculo de Construção de Paz. Então, a gente vai trazer muitas pinceladas de várias coisas. A gente vou falar um pouquinho sobre pedagogia da convivência também, que tem sido assim utilizado muito para a resolução de conflitos. Então, assim, a gente vai trazer bastante coisa para vocês irem se aprofundando conforme a necessidade de vocês também. Sabe? Até porque tudo isso que aparece aí são ferramentas utilizadas na mediação, né? Eu dei aqui para vocês o exemplo desse curso que eu dei em 2005 lá na Defensoria, né, do Maranhão. E que o que a gente fez foi uma mediação multipartes com um círculo de paz, né? Onde foram convidados todos, não só aqueles que eram os membros da família, tradicionais da família, mas aqueles que faziam parte da família estendida, para que a gente pudesse, dali, sair com uma solução para aquela senhora, né? Então, fica tudo isso como uma contribuição. E nós temos que entender que todos os conhecimentos que nós temos, tudo que nós podemos ter à nossa disposição, são ferramentas que a gente vai poder utilizar na mediação. E é muito importante os insights de vocês, até para perguntar, poxa, Ana Paula, será que eu posso trazer isso como ferramenta aqui? Ô, Rejane, será que isso é interessante nesse momento? Até porque a gente está para construir, e não há melhor formação do que aquela formação em que todos possam participar dessa construção, né? Então, esse é, sobretudo, um convite a uma construção conjunta, né, na qual nós só somos maestros ali para poder, né, tentar
fazer com que a música, com que o som que daqui vai sair, saia o mais bonito possível, o mais afinado, né? Porque vocês estão aqui para cantar, para tocar e fazer, né, essa música, né? Nós estamos ali apenas para reger, né? Tentar mostrar o caminho, porque todos vocês já sabem fazer isso, né? Já tem uma noção de como fazer. A gente só vai trazer a técnica, né? E a gente espera que realmente vocês aproveitem um pouco mais e consigam aproveitar tudo. Isso aí. Então, assim, aqui a gente está trazendo um pouco do que a gente vai estar apresentando. E assim, o mais importante também é vocês perceberem que a gente vai fazer uma teórico vivencial. Então, assim, nós aplicaríamos muitas dinâmicas, muitas ferramentas para vocês construírem e compreenderem também como é que elas se materializam, tá? Porque não adianta só falar, ó, ferramenta tal, aplicação tal, se a gente não vivencia isso, tá? Então, a gente vai trabalhar muito esses aspectos dentro desse nosso curso. Então, a quantidade de horas, ela vai ficar pouca para o mundo de coisas que a gente tem aqui para propor e para trabalhar, certo? Porque uma formação mínima em mediação familiar, ela é de 100 horas. Uma formação mínima, assim, para a gente conseguir trazer vários elementos entre 60, 70, 80, 90, 100 horas. E aí depois vem as formações complementares, que a gente está falando aqui, a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, as oficinas que a gente vai, né, oferecendo, pedagogia da convivência, pedagogia da cooperação, e aí vai aparecendo outras coisas que vai colaborando aí com a nossa formação, certo? Então, é só para vocês entenderem como é que a gente vai estar caminhando. Eu trouxe aqui para vocês, é isso que eu vou falar aqui agora, né? Como é que está amarrado mais ou menos a proposta, como é que é a estrutura desse curso. As aulas serão online, né, até segunda ordem, né? Quem sabe no meio do curso aí aconteça alguma coisa, a gente consiga fazer algumas práticas, né? Mas a gente não pode prometer, porque a gente está nesse momento aí. E nós já fizemos esses trabalhos, né, online. Não sei se vocês tiveram contato com o curso que nós demos, acho que há 2 anos atrás, que foi assim, uma parte presencial, uma parte online, e foi super legal. Porque a gente teve alunos, os alunos de Salvador tiveram ele todo presencial, e os alunos do interior, em todas as regionais, né, todas as sedes da Defensoria também tiveram grupos, e eles assistiam a aula online, e ao final do curso a gente teve a fase presencial, né, que na verdade foi uma outra etapa do curso. Foi uma outra etapa, foi uma solicitação depois, né, das pessoas do nosso comparecimento nas regionais, para que a gente pudesse também acompanhar as práticas. Foi fantástico. A carga horária desse curso, ele é de 90 horas, a gente está dividindo ele em 60 horas teóricas, práticas vivenciais, e 30 práticas de realização de procedimentos de mediação, efetivamente. A gente vai trazer algumas questões da mediação online, né? A gente tem que tomar um cuidado aí, porque estão sendo feitas algumas mediações online que estão trazendo até um pouco mais de problema, então a gente precisa cuidar disso. E a gente também vai estar, esperamos que a gente consiga também apresentar as práticas presenciais, né? A gente vai trabalhando isso aí no futuro. Quem sabe eu não vou lá em Eunápolis, né? Fazer uma visita lá, Samira, para a gente visitar a família e já... Ou conhecer Jequié, né? Ou então conhecer Jequié. Conhecer Jequié eu conheço também, eu tive em Jequié. Não conheço Jequié não, viu? Conheço Jequié. Eu tive lá para resolver um problema de mediação escolar em uma instituição lá em Jequié. Você foi naquele convênio que a gente tinha da UFBA com o IFBA. Eu tive em Jequié para resolver. Eu lembrei que você foi. Então, assim, a gente vai ter esses momentos aí de 60 horas. Como é que a gente pensou em dividir isso, tá? De quintas e sextas-feiras, as quintas-feiras das 17 às 19 horas e as sextas das 8 às 12, tá? Seriam 2 encontros durante a semana para a gente conseguir aí cumprir com o nosso conteúdo e com o que tem para oferecer para vocês, que é muita coisa boa. Já vou avisando que tem lá à frente. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. E as aulas, como eu falei, serão teóricas e práticas, mas essa teoria é mais vivencial, certo? Porque eu parto do pressuposto de que as coisas estão nos livros. A teoria, efetivamente, está nos livros, né? Então, se eu quiser, eu sento e leio
A Comunicação Não Violenta de Macho, eu leio a Pedagogia da Convivência de Xerxes, eu leio a da Cooperação, né? E eu vou lendo, e eu vou construindo. Só que, assim, como é que eu aplico isso? De que forma é que eu vivencio isso? Como é que eu sinto isso e posso aplicar na minha vida, aplicar na vida dos meus assistidos? Então, a ideia é essa, da gente saber como aplicar toda essa teoria que foi aí compilada, que estão nos manuais. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? Claro que a gente vai trazer os conceitos, que é importante, mas a gente também precisa pensar na aplicação desses conceitos, sabe? Na experiência mesmo, para a gente poder aplicar de forma mais efetiva. Estão perguntando se a próxima aula já será amanhã ou a partir da semana que vem. Aí já é Ed que vai sentar com a gente depois, e o Dr. Clériston vai passar para a gente aí, quando a gente vai estar começando efetivamente essas aulas. Por mim, a gente conversava amanhã, sabe? Mas as pessoas precisam se organizar, os coleguinhas precisam se organizar. Então, essa aula é uma aula muito mais para que vocês possam... É uma aula inaugural para que vocês possam conhecer o curso, né? Entender como é que... Exatamente, Juliana. Se o curso é aberto, né? Amanhã não, tem audiência. Aí é Ed que vai nos ajudar. Na verdade, a participação, na verdade, já está apaixonada, né? Valdomiro. Mas não é Valdomiro, é outra pessoa que é o Valdomiro, viu? Tá lembrado que é a Ana, né? Então, a Ana disse que já está apaixonada. Agora, assim, a gente está esperando para poder saber quando nós vamos começar. A Defensoria já vai, na verdade, se certificar de quem são essas pessoas que estarão efetivamente inscritas, que realmente... Até porque a gente tem uma questão que a gente vivenciou no curso passado. Nós não tivemos nenhum aluno desistente, né? Graças a Deus. Mas nós tivemos uma outra realidade, que eram alunos que queriam entrar no meio do curso. Isso. E que já não podiam mais entrar. Não dava mais para entrar. Porque ou você está com a gente mesmo, ou você não consegue chegar depois, né? E esse foi um problema que nós tivemos no curso passado. Inclusive, tiveram algumas defensoras que ficaram um pouco chateadas, né? Porque elas não podiam entrar, foram 2 defensoras mulheres, que não podiam entrar mais, né? Não me recordo quem era, não me recordo mais também de que regional era, mas eram 2 regionais diferentes. Foram 2 casos diferentes, com 2 defensoras de 2 regionais. Mas não tinha condições delas entrarem, porque a gente já tinha passado muito. É um aprendizado contínuo, né, Ana? Tem uma linha, uma trilha de aprendizagem. Então, se a gente entra no meio, quebra. E assim, a cada momento, você tem vivências, você tem exercícios práticos, tarefas práticas, né? Que são feitas mesmo antes de se realizar as mediações, né? Que a gente faz, as mediações online, né? Que a gente faz, os sociodramas, né? Então, tem toda um rol de atividades que são feitas e que essa pessoa ela não perdeu só a parte teórica, ela perdeu a parte vivencial, ela perdeu o como fazer a aplicação das ferramentas, ela perdeu o como entender o conflito, ela perdeu muita coisa, então não dava para ela poder vir. Então, esse foi uma das questões, a única questão e que realmente a gente se preocupa é com que, né, sabendo já que hoje todos aqueles que se inscreveram não estão com a gente o tempo todo, mas aqueles que, porventura, e é muito bom que essa aula fique gravada, né, que porventura queiram fazer o curso para que eles realmente tomem consciência agora e entrem agora, porque depois eles não vão conseguir entrar depois de começado o curso. É muito difícil. Compromisso nosso, né? Desse novo olhar, desse novo saber que a gente vai estar aqui compartilhando conjuntamente. Então, assim, esse compromisso é muito importante também, né? De iniciar e a gente dar continuidade aí para mostrar um resultado positivo, né? Para dar o melhor para os nossos assistidos. Doutor Clériston, quer falar alguma coisa? A palavra é sua. Eu quero agradecer, a gente já está chegando no final, né? Para quem está aqui, quem está nos acompanhando, essa é uma aula inaugural. A gente
fez a proposta desse curso para as coordenadoras, inclusive a Analeide está aqui. Eu até queria que a Analeide, se pudesse, ligasse a câmera e falasse. Pode falar, Ana? Olá, Clériston, olá, professoras, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Essa aula inaugural tem uma contribuição minha, né, doutor Clériston? Isso. Juntamente com a doutora Paula Nunes, também coordenadora de família da capital, e doutora Donila, coordenadora executiva, né, coordenadora de todas as coordenações da capital. Achamos por bem e que fosse proporcionado, né, aos servidores, aos defensores, um aperitivo, né, digamos assim, uma aula para que todo mundo tivesse uma ideia, uma noção de ação, não só, inclusive, para quem atua na área de família, mas para quem também tem atuação nas áreas cíveis, né, infância, idoso. Então, assim, perpassa por todas essas outras temáticas do direito de família, que não existe nenhuma disciplina de direito que é única e isolada. Sempre tem uma interdependência, uma relação. Muitas vezes, o que impede uma solução judicial são esses conflitos implícitos, né? Aquelas mágoas que vão se enraizando em cada um dos componentes que estão envolvidos no lide processual e que impede uma outra solução em uma outra seara que não é nem de direito de família. Então, achei muito oportuna, realmente. Acho que o doutor Clériston gostou da sugestão que nós demos dessa aula inaugural, porque vem, assim, aliando a teoria com a prática de tudo que a gente pode conseguir alcançar com essas ferramentas, né, das mediações. Eu estou muito satisfeita, coloquei no início que estava na expectativa e agora a expectativa só aumentou. Obrigado, Ana. Então, foi uma proposta, como a Ana falou, de Ana Leide, de Paula e de Donila, para que nós fizéssemos essa aula inaugural, para que as pessoas tivessem conhecimento dessa proposta que a gente tem, tivesse também conhecimento dos dias e das aulas, né, de quintas e sexta-feiras. Clériston. Danila, que linda, que saudade. Eu tentei entrar, porque eu estou no computador na salinha de estudo de meu filho. E ele é Francisco. Eu tentei mexer para tentar entrar como Donila. Só que eu saía da sala, saía da sala e só entrava Francisco. Eu falei, deixa eu ficar como Francisco mesmo. O que é importante é não perder a fala de Ana Paula e Rejane, que gosto bastante. Participei, né? Tudo isso começou, a gente já trabalha em conjunto, juntas, né? Há um bom tempo. Então, eu fiquei super feliz dessa retomada. Espero que vocês tenham um imenso sucesso, como sempre. Já sei, viu, que é o que você vai juntar aí com o Clériston, vão brilhar bastante. E já estou aqui com milhões de ideias, que a gente não esquece, né? Das nossas oficinas, e vou cobrar mesmo. Que ela ia cobrar. Das minhas oficinas e das minhas salas de espera, quando for presencial, que são necessárias. Mas a gente vai tentar fazer de forma virtual, porque também reaprender. Então, eu já estou pedi a fala para já cobrar, como vocês duas me conhecem. Seria porque realmente esse período de pandemia em que a gente suspendeu todos os nossos atendimentos, a gente recuou e prejudicou bastante, né? A nossa mediação e conciliação. E eu tenho que agora, Donila, as oficinas, eu acho que a gente consegue fazer as oficinas, sabe, Donila? Consegue. De forma virtual. E, inclusive, nesse momento agora, a gente pode trazer o interior para as oficinas, entendeu? Isso. E eu acho que seria muito interessante, mas primeiro eu acho que é interessante a gente preparar para divulgar para o pessoal que... Olha a Ana já falando lá, né?
divulgar para o pessoal como é o formato das oficinas, né? Para que a gente possa fazer isso, né? E até porque as oficinas têm um outro formato, a gente pode fazer um Zoom com todo mundo para poder explicar como são as Dividir oficinas. nas salas. Primeiro explicar para o pessoal das regionais como é que são as oficinas, para ver se teríamos aderência e que dia, e a gente marcaria uma vez no mês para fazer as oficinas, e a gente faria com todas as regionais juntas. É uma ideia muito legal, Danila. Então, pronto. E também a mediação e a conciliação não vai poder ficar só em família, viu, Clériston? Vamos ter que ampliar, porque o CIV, o consumidor, ainda foi na última reunião, você viu que eu fui cobrada para realmente a gente ampliar, inclusive na visão também da justiça restaurativa, na parte de juizados e tudo. Eu fui bem cobrada. Já era um projeto que eu já venho desenhando com vocês duas também, com o apoio de vocês duas há muito tempo. Só que às vezes eu não tenho estrutura, né? E com essa dificuldade da pandemia, mas assim, eu fui agora cobrada, literalmente. Então eu tenho que dividir isso com vocês duas, que vocês duas são as minhas parceiras nesses avanços. E aí eu preciso do todo o apoio de vocês duas. À disposição sempre. Vamos lá, a gente está junto sempre. Pois é, a gente já conversou, Donila, na sala antes de começar o curso, da importância da mediação, até porque existe transversalidade com outras áreas de atuação da Defensoria Pública, e também a Defensoria Pública com o princípio da unidade. A gente precisa compartilhar e democratizar o acesso ao conhecimento para toda a Defensoria Pública da Bahia, em todo lugar. Fiquei muito feliz com a participação aqui das pessoas que estão hoje no chat, desde Camaçari, Jiquié, a nossa colega lá de Eunápolis, né? Então, Teixeira de Freitas, enfim, vários lugares aqui. Isso demonstra realmente que o nosso objetivo está sendo alcançado, que é levar ao conhecimento a maioria do grupo, né, de defensores, servidores, estagiários. A gente vai mandar um e-mail para a classe, fazendo uma enquete combinado, para que a gente tenha uma noção de quantas pessoas querem fazer esse curso, para que a gente leve essa proposta para o FAGE, né? Algo mais redondo, né? A ideia é exatamente essa. Fico muito feliz que as pessoas estão aqui dando um retorno positivo. A gente tem um grupo de defensores que está fazendo mestrado dia de quinta e sexta-feira, mas é de 15 em 15 dias, e a gente vai ter o cuidado que eu falei com o Ed, de inserir exatamente no intervalo, como é de 15 em 15 dias, para dar oportunidade das pessoas que estão fazendo mestrado na UFBA, possa também, querendo, participe também desse curso, né? Então, a gente vai mandar um e-mail para a classe, para a gente ter esse feedback da quantidade de pessoas, mas, em princípio, vai ser aberto, que aí eu vi aqui as pessoas perguntando, para defensores, servidores e estagiários, porque a gente pensa no coletivo e a gente sabe, e não só porque a gente sabe que mediação, conciliação é feito também, na maioria das vezes, por servidores, né? E é importante que todos nós estejamos qualificados com essas várias formas de composição de conflitos, né? E tendo já também pedido, Nila, para que as professoras mandassem para mim um curso de linguagem não violenta, que é específico para a linguagem não violenta, que é importante também a gente capacitar os membros da Defensoria, e elas pedir que fosse um curso com menos horas a aulas, de 12 a 16 horas, 14, por aí, até porque muita gente vai querer saber o que é linguagem não violenta, é algo que ainda, talvez ainda a maioria das pessoas ainda não conheça ou com esse nome, mas certamente vai identificar as ações nesse sentido. E é isso. Eu quero agradecer a participação da professora Ana Paula, a professora Regiane,
agradecer a colaboração de Ana Leide e de Francisco Barra do Nila, de Ed também, que está aqui com a gente, e de todos que colegas, Ieda, Samira, todos os outros que estão aqui, e o pessoal da equipe multidisciplinar também, que também está aqui presente. Enfim, esse foi um aperitivo, né, um tira-gosto, como a gente sempre tenta colocar, para que as pessoas fiquem com vontade realmente de quero mais e a gente conseguir viabilizar mais essa qualificação. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez a todas e a todos. Em breve a gente retorna já com o card, com os horários e já com o curso já formatado, além dos outros cursos que a gente vai fazer. Eu acho que é importante, professora Ana Paula e Regiane, que a gente faça o máximo de adaptação para esse novo normal, né? De oficina, de trabalho mesmo aqui, da forma que vocês nos chamaram, tiraram a gente, talvez, dessa tela preta com o nome, para mostrar a cara, para poder falar, para ouvir, para interagir. E o Zoom, essa plataforma do Zoom que a Defensoria da Bahia tem, ela cabe até 1.000 pessoas na sala de aula. Então, realmente foi adquirida pensando em todos e todas, para que todos possam ter a oportunidade, querendo se capacitar em todas as áreas que a gente vai oferecer. Então, mais uma vez, obrigado, boa noite, cuidemos de nós e dos nossos, saúde e paz, e até a próxima. Tchau.